Vamos lá, vamos continuar a aula. Vamos continuar a aula, beleza? Do jeito que ele está indo. Na aula anterior, a gente falou aí que o governo Pedro II ele estava tendo problemas aí e disposições tanto com a igreja quanto com o exército. Por quê? O exército, eles acabaram se sucedendo aí, mandando bem, entre aspas, né, na guerra do Uruguai, que a guerra nunca é bom, né? Mas o exército brasileiro acabou vencendo a guerra e aí eles ficaram fortalecidos. Então eles começaram a reivindicar a maior participação política, né? E o que acontece? E aí nisso você já estava tendo aí a crítica, os oficiais de alta patente começaram a criticar o imperador Dom Pedro II. A gente viu também que o governo, o governo, ele começou também a se indispor com a cúpula da Igreja Católica, né, cara? A gente viu também que as províncias de São Paulo não tinha as decisões políticas, não tinha o maior controle sobre as decisões políticas, não tinha influência. Então eles começaram a se organizar para também criticar o imperador Dom Pedro II, né? Nesse mesmo contexto, o que aconteceu? Os imigrantes estavam passando perrengue lá na Europa, porque a industrialização estava crescendo, mas não conseguia comportar todo mundo que vinha da roça, que vinha dos campos, para poder trabalhar nas indústrias na Europa. Então, eles não viram outra saída a não ser vir para a América trabalhar. Só que aqui no Brasil, eles, devido a lei de terras, eles não conseguiram, a princípio, encontrar uma condição ideal de trabalho. Que condição seria essa? A pessoa trabalhar e ser bem remunerado por aquilo que ela estava fazendo, né? Eles não conseguiram terra para eles, por exemplo. Né? A lei de terra impediu que os imigrantes, no primeiro momento, conseguissem terra. E, além disso, a gente falou também da relação da lei de terras com os indígenas. Os indígenas, eles não tiveram as suas terras. Por que eles não tiveram as suas terras? Porque, além deles terem perdido as terras para os portugueses, quando os portugueses chegaram e invadiram aqui, você teve essa lei de terras de 1850 que diz que todas as terras produtivas que não tivessem ocupadas fariam parte do governo. Faria parte do governo, pertenceria ao governo, entendeu? Então, isso acabou causando aí um conflito tanto entre os indígenas quanto o império. Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Então, olha só, vou voltar a compartilhar aqui. O que vocês percebem? O que vocês percebem nessa imagem aqui? Peraí que eu vou voltar. Está na página 6 da apostila de vocês. Voltei. Voltei. O que vocês percebem na imagem, galera? Acho que são dois vendedores. Dois Só não sei o que que vendedores. é isso. Dois vendedores. Né, cara? Ambulantes, entendeu? Essa foto é de 1895. Né? Foi mais ou menos
praticamente no início da Primeira República no Brasil. A gente vai falar sobre a Primeira República depois, né? E aqui eles estão vendendo aqui instrumentos, estão vendendo aqui bebidas, tal, e etc. O que acontece? Os colonatos, de acordo com o contrato de colonato, o que é colonato? É o contrato em que o trabalhador ele recebia o lote para plantar em um salário, né? Só que o colono ele era obrigado a entregar para o fazendeiro a metade do lucro obtido com a venda da safra de café plantado. Aí, de acordo com esse contrato, tanto homens quanto mulheres e crianças tinham que trabalhar na lavoura do café. A gente já viu fotos de crianças trabalhando, né? Só que crianças escravizadas. Mas, nesse caso, crianças imigrantes também deveriam trabalhar. E eles produziam alimento não só para a subsistência deles, nos locais assim destinados pelo fazendeiro, mas, tipo assim, eles também procuravam adquirir fiado nos armazéns. Por que fiados? Porque o que eles recebiam do trabalho deles de plantio era irrisório. Eles mal conseguiam pagar um pedaço de pão, por exemplo, que era vendido numa padaria, no armazém, entendeu? Imagina um escravizado que não recebia nada para trabalhar, a situação. Os imigrantes ainda recebiam alguma coisa, mesmo que fosse pouco, né? Então o que acontece? Os imigrantes eles eram proibidos de deixar as fazendas que eles trabalhassem, onde eles trabalhavam. Eles tinham que comunicar, caso eles quisessem sair da fazenda, eles tinham que comunicar ao fazendeiro com 6 meses de antecedência, né? Mas o que acontece? As enumerações, como eu falei, elas eram pequenas, né? Mal dava para a pessoa se manter com o que ela recebia. Então eles não conseguiam comprar produtos cujos preços estavam bem acima do mercado. Então os imigrantes eles não conseguiam honrar as dívidas deles e aí eles continuaram sendo explorados nas fazendas, né? Nas cidades, como a gente pode ver na foto, muitos imigrantes trabalhavam como artesãos, ferreiros, carpinteiros, sapateiros, ou seja, eles tiveram que ocupar os mesmos espaços que os escravizados já estavam ocupando. Então, imagina a rixa de território que, que provocou e ocorreram tanto entre escravizados quanto entre imigrantes. Pô, esse território é meu, você não pode vender aqui, papapá, etc. O que acontece nos dias de hoje, né? Eu já fui ambulante, já trabalhei como ambulante musical, né? Eu tocava violão nas ruas, e tanto no metrô quanto nas ruas, e, cara, às vezes você chegava numa área de outra pessoa, pô, você não pode tocar aqui, porque aqui é a minha área, não sei o quê, eu já trabalho aqui, não sei o quê, tá me atrapalhando. É bizarro, mas é a realidade, é o que acontece. E não devia ser muito diferente daquela época. Pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho, né? O Antônio Pellegrini, ele é uma pessoa, é interessante a história dele. Quem tiver tempo, leia a biografia dele. Ele é uma pessoa que ele é um migrante vindo da Itália, que ele trabalhou na lavoura de café, mas ele era bem remunerado. Então, sendo bem remunerado, ele acabou aí comprando uma fazenda pequena, cultivou seus cafezais, montou um açougue, um cinema, depois virou agente dos Correios de Capivari, onde ele viveu até o fim da vida dele, né? Mas qual foi a diferença dele? Ele sabia ler e escrever. Então, com o tempo, ele foi convocado pelo patrão dele para auxiliar o patrão, para auxiliá-lo na contratação de novos imigrantes para trabalhar em suas fazendas. Então o Pellegrini passou a acompanhar o patrão nas viagens assim para o Porto de Santos e por aí vai. Isso fez muita diferença para a vida dele,
O interessante é falar aqui, a situação econômica do Brasil era o seguinte, isso está na página 7 da apostila de vocês, no módulo 4, né? Você estava tendo quedas nas vendas externas do Brasil. E aí, com isso, o governo brasileiro passou a depender dos banqueiros ingleses. Então, ele pediu empréstimos com os banqueiros ingleses. Né? Então, mas aí o que acontece? Os problemas financeiros do Brasil começaram a ser compensados nas décadas de 30 e 40 do século XIX com o desenvolvimento do café. Então, o Brasil antes estava em dívida financeira, mas essa dívida começou a ser quitada, entre aspas, começou a ser resolvida com o desenvolvimento da cultura do café, da cafeicultura. E aí, a outra medida tomada pelo governo para aumentar a arrecadação foi equilibrar a balança comercial. Como que foi feito isso? Eu vou taxar a importação de 16 para 20% os produtos estrangeiros, menos as mercadorias que concorrem com as similares de fabricação nacional, ou seja, o que a gente fabrica aqui dentro, eu não vou taxar de 16 para 20%, eu vou taxar para 60%. Essa medida ficou conhecida como Tarifa Alves Branco, porque ela foi feita por um ministro chamado Manuel Alves Branco. Aqui como vocês podem ver, está aqui como é que fala? Esqueci a palavra. Tá a transcrição do documento da tarifa Alves Branco. Aqui, como vocês podem ver, pagarão 60% o rapé, o tabaco de pó, os charutos, o cigarro, o fumo de rolo ou em folha. Pagarão 50% os sacos de canhá, maço, grosseria ou guizes da Índia, os canivetes em forma de punhal, as almofadas para carruagens, as pedras lavradas para lajedo, as pedras de cantaria para portões, portas, janelas, as pedras lavradas para encanamentos, cepas, punhais e cornijas, o açúcar refinado, cristalizado ou de qualquer maneira confeitado, chá aguardente, a cerveja, a cidra, e por aí vai, galera. Então, você teve aí a taxação sobre os produtos aí, para quê? Para estimular a produção brasileira. Então, indiretamente, a tarifa Alves Brancos contribuiu para estimular o desenvolvimento da indústria, né? Mas, segundo o texto de vocês, o livro de vocês, até o final da década de 60, a industrialização no Brasil era mais um projeto do que uma realidade. Por quê? Porque a industrialização ainda não foi colocada no papel, entendeu? Os primeiros passos para a industrialização só começaram a partir da década de 80 do século XIX, ou seja, 1880, né? Porque o país começou a passar por um processo de modernização econômica e transformações sociais, tá? Eles começaram a produzir produtos assim de bens de consumo não duráveis, tecidos e por aí vai. Para facilitar o transporte desses produtos produzidos, foram desenvolvidas ferrovias, né? O que acontece? Parte importante desses investimentos veio dos lucros obtidos com as exportações de café e do capital estrangeiro, principalmente pelos ingleses. Então, os ingleses, na época que o Brasil ele contou com investimento estrangeiro, principalmente com os ingleses, para construir as ferrovias, para construir uma ferrovia aqui no Brasil, para construir as ferrovias aqui no Brasil. E aí, os antigos traficantes de escravizados, a partir do momento que você teve a proibição da Lei Eusébio de Queiroz, eles acabaram perdendo a renda principal, que era de produção aí
que era de tráfico de escravizados, e começaram a investir para a cafeicultura e para a construção de ferrovias, né? Um dos exemplos que eu gosto de citar é o Barão de Guaraciaba. O Barão de Guaraciaba, ele era um preto que ele se tornou barão porque ele construiu uma linha férrea, se eu não me engano, de Minas até Campos. Ele recebeu de Dom Pedro II o título de Barão de Guaraciaba. Só que o Barão de Guaraciaba, apesar de ter sido um preto que se tornou barão, ele era uma exceção. Por que ele era uma exceção? Porque a maioria dos pretos, galera, eram escravizados. Se ele não fosse exceção, nenhum preto seria escravizado. Todo preto seria barão, seria visconde, duque, arquiduque, e por aí vai. E não era essa a realidade. Então, ele era exceção à regra. Entendeu? É importante também falar, galera, que com o desenvolvimento das ferrovias, com a industrialização, você teve o desenvolvimento dos núcleos urbanos. As elites precisavam se autoafirmarem enquanto elites, né? O exemplo disso está aqui na fotografia acima, aqui, os casarões aqui da Avenida Paulista. Essa era a Avenida Paulista no final do século XIX. No final do século XIX, 1900. Essa era a Avenida Paulista. Vocês podem ver aqui que, pela foto, a rua não era tão movimentada, assim, pelo que parece. Você tinha só membros da elite aqui, né? E aqui a gente tem a biografia do Barão de Mauá, que ele, né, o Irineu Evangelista de Souza, que era humilde, começou a trabalhar em uma importadora inglesa, aí ele se tornou sócio administrador, depois virou um empresário que investiu em várias áreas, como a fundição de bronze, ferro, construção de estrada de ferros e talheiros. Mais tarde ele recebeu o título de barão. Aí vocês leem depois, porque senão não vai dar tempo da gente de mostrar tudo que eu quero mostrar. Você também teve uma vida cultural no século XIX. Então você tinha o desenvolvimento financeiro do país que estava acontecendo aos poucos, com a cafeicultura, com a criação de ferrovias, né, para transportar os produtos. Então você começou a ter o desenvolvimento cultural nesse período. Você teve aí a produção literária que tinha um objetivo. Qual o objetivo que eles tinham? De construir a identidade nacional. De construir a identidade nacional. Então, nesse contexto aí, eles começaram a explorar temas ligados à natureza dos indígenas, mas também esse período foi conhecido como romantismo indianista, né? Eu vou explorar a natureza dos indígenas porque eu vou criar uma identidade nacional, tipo, os indígenas são importantes para o futuro da nação e por aí vai. Mas você não tinha só o romantismo indianista, não. Você também teve outros escritores, como o baiano Castro Alves, que dedicou a sua vida a escrever denúncias sobre injustiças que ocorriam na sociedade escravista. Eu vou ler para vocês aqui, antes de encerrar a aula, um poema que o Castro Alves escreveu no livro Os Escravos. Essa poema se chama A Canção do Africano. Olha só. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo,
faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a capa ceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto para não acordar com pranto seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer, e se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. É a cativa, desgraçada, deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. O que vocês acharam desse poema aí, pessoal? Bem pesadinho. Ele é bem pesado mesmo, né? A parte que... Qual parte você achou mais pesada, Pablo? As duas últimas partes. As duas últimas estrofes. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer, e se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. É bem pesado, né? Então, tipo assim, você percebe que... O que a gente pode perceber aqui? Que nessa época, você tinha político, quer dizer, no período anterior, né? Você tinha políticos que defendiam a escravidão, achavam que a escravidão era legítima para a economia do país, né? Mas, graças aos romances literários, né, o romance realista, né, vamos dizer assim, né, como Castro Alves, por exemplo, você percebe o outro lado da escravidão, o outro lado que a galera não queria muito tocar naquela época, né? E aí é bem provável, galera, é importante a gente prestar atenção, porque é bem provável que os os abolicionistas, que a gente vai falar mais para frente, eles possam ter se baseado, nos escritos como de Castro Alves, por exemplo, para poder lutar pela abolição aí da escravatura, né? Então é importante a gente pensar nisso, é importante a gente perceber isso, né? Você também teve outros escritores, como Machado de Assis, que trabalhou com o chamado romance realista, né? Que é ao contrário do romantismo, que exaltava o nacionalismo, como a gente viu, um passado histórico idealizado. O realismo ele serviu para contestar a sociedade, para questionar aquela sociedade. E ela voltava para os acontecimentos do tempo que o escritor viveu, né? Eu acho que isso vocês vão aprender melhor nas aulas de literatura, mas a literatura e história, elas se dialogam, né? E aí é interessante saber também que a fotografia ela também foi um importante trabalho cultural, foi um importante instrumento cultural também. Dom Pedro, ele promovia exposições, ele incentivava a vinda de fotógrafos de outros países para poder popularizar a fotografia. E aí, por meio da fotografia, as pessoas elas questionavam, não, elas conseguiam demonstrar o mundo como era, assim, no concreto, né? E não da forma que eles imaginavam. Essa daqui, por exemplo, é a fotografia do Marco Ferrez, né, de 1895, mostrando o Morro dos Dois Irmãos ao fundo, aqui,
E aqui vamos dizer que é tipo uma vila, né? Como vocês podem ver aqui tem várias pessoas pretas, né? Provavelmente pessoas libertas ou escravizadas, a gente não sabe. Essa aqui era a Copacabana, atual posto 6 de Copacabana. Hoje é o posto 6 de Copacabana. E aí você tem muitas fotos como vista panorâmica aí de Botafogo, da enseada do Botafogo e por aí vai. Olha só essa foto. Várias pessoas trabalhando na lavoura do café. Então a fotografia também foi importante, foi importante instrumento para que os abolicionistas, por exemplo, percebessem de qual realidade eles estavam falando, para poder questionar, para poder bater de frente com o sistema, certo? A pintura também nessa época também tinha um valor bastante importante, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma fotografia, para mostrar o mundo da maneira como era, eu posso usar a pintura, por exemplo, para trabalhar o mundo da maneira que eu imagino. E aqui você tem a pintura, por exemplo, o Violeiro de Almeida Júnior, onde ele representa um cotidiano, uma cena do cotidiano brasileiro. Obviamente que não era todo mundo que tocava violão, que tocava viola naquela época, mas você vê que, do ponto de vista desse autor, faz parte do cotidiano brasileiro você tocar uma viola, como vocês podem ver aqui. O que vocês acharam de tudo que eu falei até agora? Como assim, professor? Como assim? A gente vai discutir isso na semana que vem, porque a aula está acabando. Semana que vem, a aula vai ser presencial, mas eu acho que vai ser online também. Eu vou estar na escola, tá? Porque as aulas retornam no dia 19, tá bom, gente? Beijos. Até a próxima. Depois a gente conversa com mais calma, porque tá menos de um minuto, não vai dar tempo de perguntar. Deu menos de um minuto.